vamos iniciar os nossos estudos para que possamos entender que a vida, ela tem uma finalidade. A vida tem um sentido espiritual. A nossa origem é origem divina e devemos sentir esse céu celestial, esse céu que Jesus mencionou no seu Evangelho, o reino dos céus. E é tão encantador saber que existe o divino Pai da vida, a luz do mundo. E nós estamos, de alguma forma, revisitando o estudo de André Luiz na parte 3, que eu pretendo fazer isso uma vez ou outra, porque nós aprendemos por repetições. Nós aprendemos quando fixamos valores, quando insistimos numa fonte de luz, até que possamos sentir e ser a própria luz. Devemos nos habituar com a verdade, a ideia da verdade, a verdade que Jesus mencionou no seu Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E temos aqui, conforme o slide já está à disposição de todos, é a parte 3, esse estudo eu fiz há 1 ano, talvez 1 ano e 7 meses. A parte 3, temas dos livros de André Luiz, parte 3, e vocês podem acompanhar nos retângulos. Alguns livros de André Luiz foram destacados nesse estudo que hoje eu estou revisitando. Livro Nosso Lar, capítulo 24, O Impressionante Apelo. A dona Laura, em Nosso Lar, ela fala a respeito do princípio de sequência. Isto é, nós já vivemos, iremos viver algumas sequências importantes para que nós tenhamos lições de vida espiritual, de vida moral, isto é, aprendizados profundos. E o princípio de sequência, ele nos dá, de alguma forma, uma certa resignação. Sabemos, como estudantes do Espiritismo, que ao encarnarmos aqui, no nosso planejamento reencarnatório, nós sabemos que iremos viver algumas provas, expiações. Provas porque há uma necessidade de evoluirmos. Expiações são resgates. Eu estou retornando ao meu passado para superar esse passado e nesta vida presente, e com isso eu consigo resgatar alguns equívocos. Mas estas provas, resgates, expiações, são sequências que vão existir no planeta de provas e expiações. Então, eu preciso entender onde eu me encontro. Eu preciso entender que, na esfera do mundo corporal, eu terei experiências que podem ser amargas, dependendo do nosso olhar, da definição do que é amargo. Porque, dependendo da nossa visão, do nosso conceito, o amargo pode parecer doce. Por que não? O amargo pode ser um processo educativo. Por que não? Então, por isso que é importante estudarmos a vida. Nós sofremos, muitas vezes, por dores imaginárias. Elas nunca existiram. Nós criamos estas dores no nosso mundo mental e elas não aconteceram no mundo objetivo, no mundo externo. Por quê? Faltou o aprendizado, o conhecimento espiritual, o conhecimento do cristianismo primitivo. E nesse livro Nosso Lar, no capítulo 24, o nome do capítulo, O Impressionante Apelo, e a dona Laura esclarece, chamado princípio de sequência, isto é, existirão etapas em que nós iremos viver um momento da expiação. A lei de causa e efeito, ela vai nos situar em situações que precisamos superar. Necessitamos entender que a vida ela vai exigir da gente
uma mente vibrante em Cristo. A vida vai exigir do nosso coração um ato de fé. A vida, ela vai nos convidar que sejamos heróis de nós mesmos. E é interessante que quando nós conseguimos superar um obstáculo, nos dá uma sensação, amigos e amigas, ao superar um obstáculo, uma barreira, seja de natureza psicológica, emocional, ou corporal, física, se superarmos tais problemáticas, após isso, com a vitória do espírito sobre a matéria, nós temos uma sensação que achamos um tesouro, que é a força interna. Conseguimos nos fortalecer. E como é bom você ter alma no teu corpo. Como é bom você se sentir espírito. Esse princípio de sequência ensina o seguinte: em um dado momento, irei viver alguns resgates espirituais. Bom, se eu estou ciente, segundo a doutrina espírita, que aqui é um planeta de provas e expiações, o mal predomina, é a nossa escola, então, se o mal predomina, eu tenho que me preparar, vigiar e orar, segundo Jesus. Eu não posso banalizar a vida. A vida vai exigir de mim virtudes, qualidades morais, espirituais, intelectuais. Então, esse princípio de sequência, num dado momento, ele vai nos colocar em contextos, em fatos, que são valores, são situações que, de alguma forma, eu já vivi no passado, em vidas passadas, e eu preciso recapitular para superar. É uma repetição. Na realidade, às vezes eu estou vivendo repetições de fatos que, em vidas passadas, eu não consegui superar. Talvez por falta de evolução, ou por negar que eu sou necessitado, preciso aprender a viver em Cristo. Então, hoje, o que aparenta ser o acaso, na realidade, são vidas passadas que se apresentam neste momento, talvez com pessoas que eu tive relações no passado, e nós podemos dar nomes. Às vezes são filhos que foram as minhas vítimas em alguma reencarnação anterior. Ou talvez uma mãe que exige de mim porque ela inconscientemente ainda vê no filho um grande desafeto do passado. E como superar isso? Entendendo os postulados da nossa doutrina espírita. Primeiro, questão 922 do Livro dos Espíritos. Como é importante, eu vou até pedir para a Norma, acho que a Norma está presente. Norma, peço desculpa que eu não coloquei na relação 922. Eu peço desculpa, Norma. Ok, querido, estou posicionando ela aqui, tá? Ah, tá ótimo. Você sempre um coração 922, está na mão, meu amor. A 922, Allan Kardec pergunta, é próximo disso, se há uma felicidade comum para os homens. E a resposta é muito interessante, porque a resposta, elas são valores, são bases, postulados da nossa doutrina espírita. Postulados porque nos ajudam a entender a nossa doutrina. É uma base. E diz a primeira, em relação à vida material, a posse do necessário. Já é uma orientação para os nossos corações em relação à vida material. Posse do necessário. Cuidado com excesso. Pode ser egoísmo. E o egoísmo, ele pode escravizar os nossos corações a uma vida muito limitada. E continua. Em relação à questão moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, existem três bases, três postulados, três orientações profundas para as nossas vidas. E eu preciso usufruir dessas ideias luminosas para que eu possa decidir, escolher corretamente em Cristo. Para que eu não venha viver aquelas reprovações de vidas passadas. Uma vez que eu estou no mundo material, busco o necessário, o suficiente para viver. Uma vez que eu estou na conduta, em decisões, escolhas,
tenha consciência tranquila, recorra às leis divinas para decidir. E, entendendo que você está no mundo transitório, fé no futuro, fé na vida espiritual. Se, porventura, deu tudo errado na sua reencarnação, se você está asfixiado pelas provas, fé no futuro, isto é, acredite que existe uma vida espiritual. Isso vai permitir que você venha relativizar o seu desconforto hoje. Porque se existe uma vida espiritual, há uma vida espiritual sim, então eu estou de passagem. Se eu estou de passagem, olha aí, já estou relativizando a minha dor. Ela deixou de ser absoluta, ela é relativa. Estou conversando com a problemática. Estou conseguindo dar um sentido ao caminho que estou trilhando. Então, Norma, você pode ler, por gentileza, 922 do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar esse princípio de sequência que a dona Laura mencionou nesse capítulo do livro Nosso Lar. Perfeito. É parte quarta, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Pergunta Kardec. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a espiritualidade responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito agradecido, Norma. Agradeço, amiga. Então, meus amigos, nós conseguimos fundamentar esta colocação, está em destaque, princípio de sequência, com a questão 922 do Livro dos Espíritos, porque a dona Laura, conversando com o André Luiz, na coluna Espiritual Nosso Lar, nesse capítulo 24, de nome O Impressionante Apelo, ela diz para o André Luiz que existe um princípio de sequência. A vida vai seguir com as suas etapas evolutivas. Bom, se existirão etapas evolutivas, eu serei provado. Então, eu preciso me instruir, eu preciso estudar a vida. E aí vem a questão 922, que a nossa amiga Norma leu, dizendo, olha, em relação à vida material, orientação do mundo superior. Meus filhos, em relação à vida material, posse do necessário, para que você venha evitar o egoísmo, excesso de vínculos mentais com coisas, com a matéria. E a mente não precisa de coisas. É claro que todos nós precisamos trabalhar, ter um imóvel de preferência próprio. Perfeito. Isso está correto. Mas é o suficiente, o necessário. Não acumular. Por que não acumular? Porque nós estamos de passagem. Nós estamos transitando. E a 922, ela nos dá outra orientação. Já que iremos viver o princípio de sequência, vamos passar por várias etapas da nossa vida, já passamos. Existirão outras no futuro. Então, eu preciso me instruir. E a segunda instrução da 922, de sua resposta, diz, em relação à moral, consciência tranquila. Cuidado com a consciência. Se você faz algo errado, por um equívoco, a consciência vira um tribunal, porque ela vai lhe alertar, olha, você errou, você exagerou, você foi imaturo. Então, a consciência, que é sede das leis divinas, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, 621, aonde se encontram as leis de Deus? Resposta, na consciência. Então, a sua consciência, ela tem vida própria, porque o divino está ali, segundo a questão 621. Então, se eu violo as leis divinas, através de atos, pensamentos e atitudes, palavras, eu estou violando as leis divinas. Então, ninguém vai falar para mim o que está ocorrendo. A minha consciência, que ela tem uma origem divina, porque se encontra ali, é a sede da lei divina, ela vai me alertar, ela vai dialogar comigo, e são diálogos ásperos, são diálogos que não são fáceis de você ficar face a face à tua própria consciência. Por isso que é bom você fazer o bem. Aí vem o mundo superior,
no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o tempo todo, fora da caridade não há salvação. É claro, isso é maravilhoso, gente. Outro tesouro de ideias luminosas. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Fazendo caridade, a sua consciência deixa de ser um tribunal e as leis divinas que se encontram em nossas consciências, elas vão nos consolar. Então, se você faz a caridade no sentido do mundo externo auxiliar os irmãos e do mundo interno para a reforma íntima, porque reforma íntima é caridade, porque você melhora a sua condição moral e espiritual. Então, se você suaviza a sua vida, a sua consciência é um manancial de consolo, de conforto. E com isso, ao final dessa questão 922, fala fé no futuro. Isto é, se der tudo errado aqui, tudo errado no sentido de uma definição equivocada, porque às vezes não está nada errado. Aquela experiência não é necessária, preciso superar. Mas se eu tiver uma visão muito limitada da vida, eu vou considerar que eu estou numa fase que deu tudo errado, por falta de estudo, por falta de conhecimento espiritual. Aí vem 922 e fala, fé no futuro. Está difícil aí? O teu barco está quase virando? Os mares da sua vida ganharam volumes perigosos? Os ventos são fortes? Tudo bem. Eu sei que existe um porto seguro chamado vida espiritual. Eu vou atravessar esse mar, essa travessia perigosa, porque eu tenho certeza que existe uma cidade-luz, que é a vida espiritual. Olha, tudo isso é conforto. Eu tenho que usufruir da minha doutrina para acalmar meu coração. Senão eu terei dores imaginárias, tormentos voluntários, sem necessidade. Eu estou sofrendo além do que deveria. Percebem, meus amigos, minhas amigas? Vamos agora para o livro Ação-Reação, capítulo 19, de nome Sanções e Auxílios. Todos estes livros, nos retângulos, e à direita existe os destaques dos assuntos, que eu, naturalmente, fiz algumas seleções no próprio capítulo, foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo, do livro Ação-Reação, capítulo 19, Sanções e Auxílios, na minha opinião, é um capítulo para iniciação espiritual. Você quer ter a leveza dos ventos? Lembrando Jesus, o vento sopra aonde ele quer. Você até ouve o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Olha a leveza do vento. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Leveza dos ventos. Vamos procurar sejamos leves, como os ventos penetram nos vales, tocam as nossas peles e nos dão um frescor. Então, meus amigos, esse capítulo é muito importante. Por quê? Porque ele define dor. O que nos incomoda numa encarnação é a dor. Então, se a dor me incomoda, eu tenho que aprender esse drama da minha vida. Eu tenho que me esclarecer por que eu estou sentindo isso. Porque não adianta você sentir e ficar numa espécie de condição parasitária. Fiquei paralisado com a dor. Claro, ninguém deseja dor. Nós não podemos atrair a dor em nossa vida. Perfeito. Mas se ela existe, eu preciso superar. E vem aqui o nosso Druso, que é o mentor espiritual desse livro, Druso e Silas, que são responsáveis de uma colônia chamada Mansão Paz, que essa colônia fica mergulhada na região das sombras do umbral. E o Druso esclarece ao André Luiz, nesse capítulo Sanções e Auxílios, que existem 3 tipos de dores. Olha que interessante. O Druso fala, dor evolução. Olha, dor evolução? Como assim? Dor evolução. Existem valores em nós que nós não conseguimos alcançar por um ato espontâneo. Aí vem a dor para que possamos entender aquele valor, aquela virtude, a fim de que eu possa, cada vez mais, trilhar, marchar rumo à minha angelitude. Eu terei que alcançar o Cristo que sou, a minha angelitude. Mas, às vezes, dependendo de mim, eu não quero alcançar aquela virtude, porque eu tenho um certo temor. Aí vem a dor, a evolução. São as provas, situações externas. A evolução, às vezes, você está numa situação que já não depende de você.
tu está numa cidade, começa a chover, aí tu fica numa situação de inatividade, porque existem águas em volta de você. Essa dor evolução vai forçar você o quê? A tomar iniciativa, a suportar, a resistir esses momentos difíceis. E o Cristo é a resistência no sentido infinito. Cristo resistiu à cruz para que ele pudesse oferecer um modelo para todos nós. Ele, na cruz, ele ofereceu, olha, eis aqui o mestre que resiste a tudo. Estou aqui na cruz. Essa resistência de você estar com dor, mesmo assim você resiste, está sangrando, mesmo assim você resiste, são valores que vão expandir na sua aura, no seu perispírito, no seu halo vital, luminosidade. As partículas luminosas espirituais, elas vão ornamentar a sua aura de uma beleza intraduzível. E nesse momento, você está nascendo de novo, mas não na carne. Você está nascendo para a sua angelitude. Você está saindo da condição puramente humana e já está acessando, lembrando Calderaro no livro No Mundo Maior, a Casa Mental, você já está acessando a sua angelitude, aquela casa, a angelitude. Esse material divino, o anjo que você será, se encontra no terceiro andar da casa. Vocês lembram? A casa mental de Calderaro? O porão é o passado, o inconsciente, automatismos e atos. O primeiro andar é a vida aqui e agora, presente. Agradeço, Aline, pelo apoio. A Aline fez um ok. Obrigado, Aline. O coração da Aline é imenso, então está sempre ajudando, apoiando. Ainda mais eu, que preciso, sou necessitado. Obrigado, amiga Aline. Então, olha que interessante, amigos e amigas. Quando você consegue desenvolver o entendimento do drama que você está vivendo, você vive um drama, então tem que entender que drama é esse, qual é a origem desse drama. Pode ser nessa encarnação ou vidas anteriores. Então, eu preciso desenvolver o quê? A minha angelitude. O espírito luminoso que sou, que está adormecido. E é interessante que Paulo de Tarso tem uma carta que ele fala sobre isso. A carta de Paulo de Tarso, que ele enviou para uma das igrejas primitivas da época. Ele fala, acordas tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Olha que coisa fantástica. Acordar, isto é, eu devo despertar para o anjo que sou, para o Cristo que sou. E ele fala, acorda e desperta, porque o Cristo, olha, então eu tenho o apoio de Jesus. Jesus vai me dar a mão dele, curadora, que nos envolve em paz, para que eu possa alcançar esse despertamento e viver a luz que sou. Então, o nosso Druso fala o seguinte, existe a dor evolução, dor expiação, dor auxílio, conforme vocês estão acompanhando no slide. A dor evolução, conforme já dito, é uma necessidade de alcançar virtudes e eu serei provocado pela vida, a boa provocação, para que eu tenha estas etapas e venha conquistar estas virtudes. Aquela brandura, aquela serenidade. Quando tudo dá errado, mesmo assim estou sereno. Ativo. É uma resignação ativa. Estou fazendo tudo para resolver. Mas se naquele dia não resolveu, mas daqui uma semana será resolvido, até chegar lá, estou tentando serenar o meu coração. Estou tentando confiar no Pai. São virtudes, valores. Então, são provas. É a dor evolução. Ela vai lhe forçar, através dessa dor, você evoluir. E a dor expiação. A dor expiação, segundo o Druso, no livro Ação-Reação, capítulo 19, a dor expiação é o resgate, é o passado. Você deixou algumas situações, todos nós deixamos situações em que ferimos os corações. Nós, infelizmente, agimos como a razão do escândalo. Jesus falou isso no seu evangelho. O escândalo é necessário, mas ai daquele que fizer o escândalo.
Então, eu fui o escândalo no passado. Quando eu poderia ser uma pessoa bondosa, eu fui cruel com os meus irmãos. Aí vou reencarnar. Por que eu vou reencarnar? Porque no universo não existe violação das leis divinas. Não tem como violar as leis divinas. E aí tem uma questão muito interessante, essa questão 361, que vai nos ajudar a fundamentar essa dor de expiação, 361, que a nossa norma, a amiga Norma vai ler, por gentileza, que fala o seguinte: qual é a origem das qualidades boas ou mais do homem? É próximo disso a pergunta. E aí diz, é o espírito que está encarnado nele. Olha que interessante. A resposta diz, é o espírito que está encarnado nele. Por quê? A nossa doutrina é uma doutrina de responsabilidade individual e intransferível. Não posso transferir para o outro o que me cabe. Então, a 361 é conhecido como a responsabilidade é individual. Não cabe transferir para o outro. Então, a dosificação, ela vai individualizar aquele equívoco, a necessidade de você resgatar seu passado. Por quê? Se você acertou, tu vai colher flores. Se você se equivocou, que existirão outras oportunidades, você vai colher espinhos. Só que a lei do Pai Celestial, ela permite várias oportunidades. Nosso Deus é um Deus de possibilidades. Para o nosso Deus, não existe o plano A. Existe o plano B, C, D, e assim vai para o infinito. O nosso Deus é um Deus de possibilidades. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Já dizia Paulo de Tarso. Então, a 361, ela explica que essa dosificação é uma necessidade de você resgatar o passado. Por que eu tenho que resgatar o passado? Resgatar o passado? Eu não me lembro. Não, é porque a 361 do Livro dos Espíritos, ela nos dá a responsabilidade, que é individual e intransferível. Eu terei que resolver aquilo que eu prejudiquei em relação ao meu próximo. Pois não, Norma? Pois não, querido. Parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, faculdades morais e intelectuais do homem. Pergunta Kardec, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta da espiritualidade. São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Tem a 361A. É para ler, Carmela? Não, Norma, está ótimo. Obrigado, Norma. Tá ok, Muito querido. obrigado. Então, vocês percebem a inteligência, o conteúdo da resposta 361, que diz o seguinte, é o espírito que está encarnado nele. Então, há uma individualidade. Você não responde pelo outro, você responde por si mesmo. Isso é legal, porque também quando você acerta, você alcança o sucesso espiritual, você consagra na sua individualidade valores, e aí você se sente confortado. Então, é muito fascinante a nossa doutrina. E tem a dor auxílio. Essa dor auxílio, ela é a mais importante. Por que ela é mais importante? Porque ela nos protege. Aí alguém vai indagar, dor protege alguém? Dor vai auxiliar alguém? Não, isso não existe. Olha, a nossa doutrina, ela vai exigir da gente uma mentalidade do nível de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Ramatiz, dos apóstolos do Cristo. Nós estamos sendo convidados a viver grande. Grande como Jesus falou, vós sois deuses. Jesus equiparou todos nós na qualidade de divino. Jesus jamais iria equiparar a gente com meros terráqueos. Então, a do auxílio, ela vai ajudar como? Se eu vivo em excesso, eu já estou em 10 encarnações viciados em brigadeiro. Adoro chocolate brigadeiro. Sou o primeiro a chegar em qualquer casamento, festinha que tenha brigadeiro. Sou o primeiro a chegar. Em detalhe, eu coloco a minha cadeirinha à mesa do lado da mesa onde tem um bolo brigadeiro ornamentando aqueles doces. Eu coloco ali do lado. Por quê? Para não... ali está rindo. Para não perder tempo de eu andar um pouquinho e chegar até lá.
Então, eu me viciei há 10 encarnações comendo brigadeiro. É um exemplo simplista. Estou diabético. Então, significa o seguinte: no mundo espiritual, meu protetor vai conversar comigo. Olha, meu filho, você comeu muito brigadeiro. Então, tu vai descer. Vamos criar uma programação que a dor vai lhe auxiliar. Toda vez que você comer muito doce, você vai ter um mal-estar e tu vai descobrir que você pode se tornar diabético. Aí vão perguntar, nossa, que maldade do protetor. Não, não é maldade. O protegido precisa conter esse excesso de desejo por doces. Aí vem a doença, vem a diabetes, vem o desconforto orgânico, para que ele possa refletir, discernir, estudar, dizer o seguinte: realmente, se eu comer muito doce, eu vou ter problema de saúde. Então, a dor está auxiliando ele a repensar os seus valores, a refletir os excessos. Percebem a grandeza de Deus? Então, em alguns casos, lembrando que a dor ela não é a primeira escolha. A primeira escolha é a lei do amor. Claro, é o amor que devemos nos alimentar. Mas se eu nego o amor, e eu tenho negado em muitas encarnações, não tem jeito, a dor virá, porque eu já neguei o amor. Primeiro é o amor, mas se eu negar o amor, a dor virá. E a dor auxílio, ela vai me proteger, porque eu estou repetindo velhos vícios, arrastamentos, e eu preciso resistir. E nesta resistência, a dor auxílio ela vai me ajudar a ter algumas reflexões ricas de exames, de necessidades de mudanças. É o chamado balanço, você faz o balanço interno. E vamos agora, meus amigos, livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 2, seguindo aí o retângulo, capítulo 2, no cenário terrestre. E do ladinho temos um assunto muito interessante, oração refratada. Lembrando que esse livro também foi psicografado por Chico Xavier, livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 2, no cenário terrestre. A oração refratada é a Evelina, é uma outra Evelina, existe duas na série André Luiz. A Evelina do livro A Vida Continua, e tem a Evelina no livro Entre a Terra e o Céu. É uma jovem de 15 anos, em que a Evelina ela faz uma oração para ajudar a madrasta dela, que é a Zulmira. E nesta oração, a oração dela foi de tanta intensidade que alcançou o mundo superior e chegou até Clarencio. E o Clarencio, com uma espécie de tablet, computadorzinho, ele viu lá a força vibratória da oração da Evelina, chamada oração refratada. Ela foi ponto a ponto do universo até chegar em nosso lar, fez com que Clarence, André Luiz, uma legião de espíritos superiores, pudessem, naturalmente, ir até o ambiente da Evelina e ajudar aqueles familiares. Então, a oração é uma luz penetrante para as nossas vidas. Precisamos desenvolver esses valores. Primeiro, é na oração que você expande a matéria mental. Matéria mental são energias que envolvem o nosso perispírito, originárias tais energias do fluido universal, em que você lança para o universo, com as suas energias, a matéria mental, você lança para o universo uma mensagem. E existem, no infinito de Deus, mensageiros que analisam as vibratórias, os pedidos baseados nos méritos e na misericórdia. Porque, às vezes, somos ajudados por intercessões. É uma mãe que nos ama profundamente, uma mãe de vidas passadas, que ela já é um espírito redimido, não precisa mais encarnar. E ela pede pela gente. Ela pede, ela faz uma intercessão. Às vezes eu não mereço na oração o que eu estou pedindo. Inclusive, naquele momento é negado, porque se autorizar, eu vou piorar a minha encarnação. Mas, naquela oração, há um retorno vibratório.
a uma presença amiga que pode acalmar meu coração. E a Evelina, neste livro, Entre a Terra e o Céu, no capítulo 2, ela, ao orar, na oração com fé, com fervor, a alma naquele corpo, a alma se expandiu a tal ponto que esta oração foi para o infinito de Deus e alcançou o Clarence, que é o ministro de nosso lar e um mentor espiritual. E o Clarence, juntamente com o conjunto de espíritos, visitaram a Evelina e começou a auxiliar aquele ambiente. Olha que coisa interessante. É na oração que você movimenta o céu. É na oração que você dialoga com os santos, com o divino. E é importante, por quê? Quando oramos, nós estamos estudando nós mesmos. Questão 660, item A do Livro dos Espíritos. Quando oramos, é um estudo de si mesmo. Então, precisamos orar. Vamos agora para o último retângulo, livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. Esta matéria mental ela é muito conhecida nos livros que têm base científica da série André Luiz, e o assunto de destaque, eu destaquei neste livro, nesse capítulo, Matéria Mental, capítulo 4, formas pensamentos. Olha que interessante, formas pensamentos. As formas pensamentos, elas podem ser elaboradas, confeccionadas pela nossa mente, dependendo daquilo que nós vibramos mentalmente e da nossa conduta. Então, quando eu procuro agir na bondade, quando eu procuro desenvolver os valores da porta estreita do Senhor Jesus, conforme a previsão do seu Evangelho, eu desenvolvo em mim esta capacidade de gerar uma estética divina. A minha aura ganha luz, eu consigo desenvolver no meu perispírito luminosidades e símbolos encantadores. Mas por que eu tenho essa capacidade? Porque eu sou um Deus. Claro, filho de Deus, mas com características de Deus, porque a minha origem é divina. Então, a matéria mental, que são energias originárias do fluido universal. O universo tem um fluido universal, fluido cósmico, em que esta energia ela é infinita nas suas variações. O fluido universal se apresenta através do magnetismo, da força atômica, da energia elétrica, e é infinito estas variações. Na Terra, o fluido universal se adapta ao meu organismo. Então, eu tenho aqui um tônus vital, que é uma energia da vida. Está programado que a minha matéria mental me dê vida energética até os 80 anos. Há uma planejamento reencarnatório, conforme o capítulo preparação de experiências do livro Missionário da Luz. Está lá, Departamento de Reencarnação, Colônia Espiritual Nosso Lar. Manassés está conversando com André Luiz, que existem um período, uma certa idade, que eu teria que retornar para a pátria espiritual. Só que pelos excessos, e não sabendo que eu tenho essa energia, essa matéria mental, que eu tenho uma energia da vida, eu começo a viver os vícios e vou escoando, diluindo essa energia. Então, era para que eu pudesse voltar aos 80 anos. Eu volto com 50. Eu minei, eu diminuí 30 anos por descuido, por excesso de todos os vícios materiais, mentais, emocionais. Então, eu tinha que retornar com 80 anos de idade. Já era o mínimo para retornar para a pátria espiritual. Mas, pelo meu descuido, não tive preocupação de me equilibrar, de viver a alegria cristã, de procurar ser a luz do mundo, o sal da terra, de bater na porta estreita. Eu esqueci a beleza que Jesus fala. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Lança seu olhar para o presente.
evita de visitar muito o passado e também nos lança muito para o futuro. Quando Jesus fala, olhai os lírios do campo, você só consegue olhar os lírios do campo no presente, vocês concordam? Tem que estar presente para olhar os lírios do campo. Jesus está orientando, olha, você está no presente, viva de corpo e alma e faça o melhor. Porque se você se fixar no passado, você esquece da necessidade reencarnatória. E aqui agora que você pode superar várias problemáticas. Se você se lançar muito no futuro, é um mundo imaginário. Não existe ainda aquele mundo. Só o presente vai lhe possibilitar as soluções. Então, eu devo colocar a minha energia, a matéria mental, os fluidos que envolvem a minha aura, o meu perispírito, no presente. Quando eu me preocupo muito com o passado, eu estou anulando a energia da vida. Eu estou estagnado mentalmente, porque não tem como viver no passado. Vidas passadas foram superadas. Eu estou numa nova encarnação. Então vou me lançar para o futuro. Não tem como, você não tem mérito. Como é que você vai se lançar para o futuro daquilo que você não é? Só o presente. E no presente que você pode expandir essa energia encantadora que é a matéria mental, os fluidos, e criar formas de pensamentos que vão alimentar a esperança das suas vidas. Olha que interessante. Tem um personagem no livro Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, no capítulo, acredito que seja O Sacrifício ou Fim de Luta. Um desses capítulos, acho que na parte 2. Lucano Vestino, do livro Ave Cristo, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel, Lucano Vestino é um mártir, do século III. E ele faz um culto na casa dele, uma assembleia de cristãos, e em dado momento abre a evidência dele, Lucano Vestino, isso na antiga Europa, nas Galhas, atual França, e ele, ao abrir a evidência dele, ele começa a ver os mártires que antecederam as suas vidas, os testemunhos em nome do Cristo. Eles não negaram Jesus e viveram aqueles testemunhos poderosos das labaredas do fogo, do poste, entregues às feras, aos leões. Eles encarnaram, olha que interessante, justamente com formas, pensamentos luminosas. Um exemplo é o Félix. O Lucano Vestino, que é um grande mártir, ele está encarnado, e ele vê na sua vidência vários mártires santos entrando na casa dele. E ele vê o Félix. O Félix, ele desencarnou, ele não negou Jesus, os soldados romanos, de forma cruel, tiraram o coração dele vivo, porque ele não negou Jesus. São os filhos superiores. Ele, ao deixar o mundo testemunhando a verdade do Cristo, ele configurou no seu perispírito um coração que parece um sol celestial, segundo Lucano Vestino. O perispírito dele tem um sol que ilumina o tempo todo, constantemente, aquele perispírito. Por quê? Aquele ato dele de testemunho em favor do Cristo, da verdade de Jesus, fez com que ele criasse uma forma de pensamento luminosa, com toque da luz do mundo superior. Então, quando o Lucano Vestino, vidente, vê o Félix, que foi um mártir, vê nele também um grande sol nessa região aqui do coração, que foi retirado. Esse sol brilha toda a aura dele. Ele é todo iluminado. Isto é, a atitude dele, como ato de fé, de heroísmo, fez com que ele criasse uma forma de pensamento luminosa que alimenta ele de uma alegria celestial o tempo todo. Então, meus amigos, minhas amigas, as formas de pensamentos são ressonâncias mentais, são emissões mentais que nós fazemos e lançamos para a nossa aura, para o nosso aula vital. Se eu tenho fé, eu começo a ornamentar a minha aura, as emanações que envolvem meu perispírito, com as belezas do mundo espiritual. Agora, o inverso. Se eu tenho preocupações excessivas, nocivas, venenosas, eu vou lançar para o meu perispírito manchas escuras, desagradáveis, que podem, se eu manter um padrão
de uma vida sombria podem aflorar no corpo físico, porque começa no perispírito, através do pensamento negativo. Aí podemos dar um exemplo claro, caso os amigos e amigas queiram estudar sobre isso. Capítulo Passes, capítulo 19 do livro Missionários da Luz. Né? Passes, está lá, capítulo 19. Há uma senhora que se apresenta na casa espírita, ela está encarnada na nossa dimensão física, e ela, naquele dia, ela brigou com o marido dela. Brigou. O marido feriu o coração dela. E o mentor espiritual Anacleto, com André Luiz, Anacleto explica, olha, esta senhora, essa irmã que está encarnada, está com uma mancha muito escura na região do coração, porque ela, ao discutir com o marido, e o marido feriu o coração dela, emocionalmente, dizendo, ela somatizou nessa região aqui do cardíaco. O perispírito dela tem uma mancha escura imensa. E eles vão agir de forma magnética, chamada passes, para poder desfazer, diluir aquela mancha. Porque se permanecer ao longo do tempo, segundo ele, olha que coisa séria, ela pode ter um problema fatal. Olha só, é por isso que devemos nos defender de situações que vão criar conflitos em nossa vida. Claro que às vezes são inevitáveis, não tem jeito. É o combate da vida, mas podemos resistir e reagir melhor. Reagir na prece, tentar tomar um passe numa casa espírita, porque a nossa mente ela cria formas de pensamentos através dessa matéria mental, dessa energia. E essas energias, quando negativas, elas vão se fixando no nosso perispírito. E nós geramos manchas escuras, miasmas, vibrações de baixo teor, micro-organismos astrais inferiores, que vão se fixando em nosso corpo, e se não desenvolvermos a reforma íntima, uma nova vida, uma nova história, podem tais manchas, essas vibrações, esses miasmas, acontecerem no corpo físico. Por isso que é bom você se recolher na sua casa, fazer uma oração, estudar conforme estamos fazendo, tomar um passe fora da caridade de nossa salvação, expandir seu Deus interno através da caridade, porque tudo isso vai suavizar as nossas almas. E essa senhora, que está lá no Centro Espírita, no capítulo Passes, 19, do livro Missionário da Luz, André Luiz, Anacleto e mentor Alexandre, eles estão visitando a nossa dimensão física, vendo o que acontece na hora do passe numa casa espírita, e o passista encarnado, ele está dando passe, mas existe o passista, e ele classifica como faculdade radiante. O passista espiritual, o perispírito dele está emitindo luz constantemente e auxilia o passista encarnado. E eles estão ali retirando, naquela região do cardíaco, do coração dela, no perispírito, essas manchas escuras, porque ao entrar em conflito com o marido dela, ela acabou assimilando esse negativismo. Ela, naturalmente, não conseguiu fazer a prece, mas ela tem uma coisa positiva, ela está no centro espírita, e ali ela está sendo ajudada. Ou ela poderia estar na igreja, também não tem nenhum problema, porque espiritualidade independe de religião. O importante é a mente em Cristo. Então, meus amigos, devemos entender que somos deuses. Nós temos uma complexidade em termos espirituais, precisamos nos instruir, necessitamos do auxílio do Mestre Jesus para que a nossa vida tenha um toque maior. O nosso corpo tem que ter alma. O nosso espírito ele tem que suplantar, superar a matéria. É a vitória do espírito sobre a matéria. É a parte final da resposta da questão 911. A parte final ela é muito interessante. Eu vou até pedir para a Norma ler. Desculpa sair de novo do roteiro, Norma. A 911 fala sobre a natureza espiritual e a natureza corporal. A pergunta fala sobre paixões, né? Como superar essas paixões. E tem as partes
desta resposta, em fragmentos interessantes, principalmente a última parte que diz, é a vitória do espírito sobre a matéria. A vitória do espírito sobre a matéria. Eis aí a nossa orientação, a nossa meta, o nosso escopo. Você pode ler, Norma, por gentileza? Pois não, querido. Parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral. Pergunta Kardec: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Responde a espiritualidade. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Perfeito, Norma, muito agradecido. Esse conteúdo inteligente da 911, do Livro dos Espíritos, conforme a Norma leu, diz na parte final, é a vitória do espírito sobre a matéria. Então, nós seremos convidados a viver esta vitória do espírito sobre a matéria. Não no sentido de negarmos a matéria, não é isso. É propiciarmos o devido valor à matéria. A matéria tem o valor como uniforme do colégio, mas o uniforme do colégio não é o nosso corpo. Percebem a diferença? Nós invertemos o efeito pela causa. Nós priorizamos o uniforme do colégio e estamos esquecendo do corpo, que é o mais importante. Então, o espírito deve comandar, o espírito deve controlar, direcionar a matéria, o corpo que sou, para que a minha vida tenha sempre essa beleza de vivermos o Evangelho do Senhor Jesus. É isso, minhas amigas, meus amigos. Nós finalizamos mais um estudo de André Luiz, e importante é alcançarmos estes conhecimentos para, no momento decisivo da nossa encarnação, ou momentos decisivos, podemos dizer algo para nós mesmos. Teremos esses mentores que em nossas memórias podem ser ativados, esses pensamentos desses mentores, e podemos dizer, nas noites difíceis, que o nosso Deus é um Deus de possibilidades.